Fórum Mídias de hoje, 17 de abril de 2025. Temos aqui essa bela imagem do beijo traidor em dois pontos. Um maior, da ilustração bíblica de Judas beijando Jesus, e em ponto menor ali o Michel Temer, vice-presidente ao lado da presidenta Dilma, e que atraiu vergonhosamente na campanha do impeachment. E, curiosamente, na Semana Santa, aqui, em vez de estarmos discutindo Jesus Cristo, o Brasil dá voz ao Judas. Temos aqui as principais manchetes. Olha. Temer sobre Moraes, ele não guarda rancor. Alexandre de Moraes cumprirá papel de pacificação, diz Temer sobre redução de penas no 8 de janeiro. Temer defende que o Supremo reavalie penas como alternativa à anistia. Temer diz que Moraes vai cumprir papel de pacificação na redução de penas em 8 de janeiro. Michel Temer elogia Moraes e propõe redução das penas do 8/1. O Michel Temer, quando presidente, foi o responsável por conduzir o ministro Alexandre de Moraes ao Supremo. O próprio Alexandre de Moraes é muito agradecido a Temer, e eles estão usando o Temer para isso, para diminuir as penas como se isso fosse um desejo, uma preocupação da sociedade brasileira, quando a sociedade brasileira já mostrou que quer a punição dos golpistas. Mas olha aqui as palavras do Michel Temer, do oráculo, o Judas. O Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia, não se pode negar isso. Mas talvez, para não criar nenhum mal-estar com o Supremo, o melhor seria que o próprio STF fizesse uma nova dosagem das penas. Por quê? Ele não diz por quê. É possível fazer uma nova dosimetria. É possível qualquer coisa, mas por quê? Punição houve, tinha de haver, mas também a pena deve ser de menor tamanho. Por quê? Por que o Temer é uma solução conciliatória? O que estou propondo é uma mediação, um meio termo. Mas quem o chamou para o protagonismo? Quem o chamou para ser essa figura? Ele, um traidor que ficou no poder mediante um golpe? Quem o chamou para dar opinião sobre a nossa democracia hoje em dia? Ele que ainda tem contas atrasadas com a justiça. Moraes é um ministro moderado, sensível e que sabe o que fazer. Não é um sujeito cheio de rancores. Ele pode não ser, mas eu sou, por exemplo, em relação ao Judas Temer, eu sou um sujeito cheio de rancores. Eu acho que o traidor é o pior tipo de pessoa que pode existir. É o que eu acho. Agora vamos aqui ao Alexandre de Moraes, lá quando ele deu o voto dele, tornando réus, entre outros, o Jair Bolsonaro. Ele aproveita para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos advogados usou a tese da Terra plana. Se criou uma narrativa que, assim como a Terra seria plana, o STF estaria condenando velhinhas com a Bíblia na mão, que estariam passeando em um domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso. Seja porque ninguém estava lá passeando e as imagens o demonstram, declarou Alexandre de Moraes. Em seguida, Alexandre de Moraes mostrou um quadro com as condenações
que revela que as pessoas com mais de 50 anos julgadas e condenadas representam a minoria. Das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, são 7 condenados. A grande maioria de condenados até 59 anos, 459 condenações. Essa narrativa que se criou e que se repete a partir de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news de que são só mulher e mulheres idosas, é totalmente mentirosa. Mulheres são 32% dos condenados, homens são 68%, e somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. Todos nós sabemos que, na verdade, esse clamor da anistia, da pacificação, não visa essas pessoas, porque ninguém está preocupado com essas pessoas. Visa os golpistas, Jair Bolsonaro e sua quadrilha, com generais 4 estrelas, comandantes de forças, como o comandante da Marinha. É isso que querem, pacificar o país como a antiga anistia da época da ditadura. Não tem nada de gente boazinha, inocente ali. Nesse mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes publicou um áudio que a gente tem sempre que lembrar, um vídeo com imagens selecionadas dos dias anteriores ao golpe do 8 de janeiro e no dia do golpe, para ver que não há nada de pessoas coitadinhas, inocentes. É gente que pregava um golpe de Estado, a volta da ditadura, e com métodos violentos. Pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui, o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral, o policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo.
Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. E no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o povo. Pessoas filmando, incentivando mais pessoas a ver a resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Por álcool! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com o pedido de intervenção militar de golpe de Estado. E é a porra do STF, caralho. E é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. E é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Pois é, né, Melo? Esses são Então, os patriotas que o Temer quer diminuir a pena, né? Pois é, eles se baseiam pegam a mulher do batom, que é o exemplo, é o discurso do Bolsonaro comprado pela mídia e ainda acaba trazendo o Temer. É um conluio da força trevosa, entendeu? E com esta conversa. Mas olha aqui, ó. Segundo aqui as pesquisas de opinião, Quest, Datafolha, a maioria dos brasileiros é contra a anistia. O brasileiro quer punição. Aí alguns conversam, que inclusive tem uma maliciosa matéria da Folha, que bota aqui, ó, 36% acham que a pena de 17 anos a condenados pelo 8 de janeiro deveria ser menor. 34% acham adequada. Então, dão a entender que 36% acham que a pena deveria ser diminuída. Isso é verdade, mas 34% acham adequado. Agora, mais do que isso, 25% dizem que a pena deveria ser ainda maior. Eles jogam apenas a comparação do 36 a 34 e escondem que 1/4 dos brasileiros acha que a punição ainda está branda diante do que eles fizeram. Então, são 34% que acham adequada e 25% que acham que deveria ser maior, o que dá 59%. 59%. E por que é importante a punição sem esse edulcoramento? Porque a punição ela também tem uma função educativa, para as pessoas aprenderem que não podem agir contra as leis. Porque nós temos visto ultimamente, o golpe não acabou ainda. O golpe não acabou. Outro dia nós tivemos lá, olha,
recentemente, perfil da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte ataca Lula e enaltece Bolsonaro em postagem. Agora, em São Paulo, vídeo da PM faz cerimônia queimando cruzes e com gestos nazistas. Foi relatado agora há pouco aqui no Fórum Café, inclusive com o depoimento do comandante, dizendo que aquilo ali era só uma cerimônia de posse dos novos soldados da PM lá da região. Na Bíblia, o Judas, o destino do Judas foi esse aqui, ó. Chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui no Brasil, eles querem a anistia, a diminuição das penas, essa conversa de trazer o Judas para o protagonismo, quando o protagonismo é a justiça, e que aqui a gente espera que a justiça coloque tudo dentro das 4 linhas. É isso que a gente espera, é aqui nas 4 linhas, é isso que o Brasil espera. Não é anistia, nem diminuição das penas, que paguem pelo que fizeram, que tenham um julgamento justo e paguem pelo que fizeram todos eles. É isso que o Brasil espera, segundo as pesquisas. Nada de ficar ouvindo uma pessoa que vive de golpe, que chegou ao poder traindo a sua companheira de chapa e de governo. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Boa, Melo. Você trouxe as pesquisas, né, mostrando que a maioria da população é contra a anistia. E só para complementar, Melo, isso aqui, ó, é uma enquete no site da Câmara dos Deputados sobre o projeto da anistia, o PL 2858. Veja aí, 91% das pessoas que votaram nessa enquete discordam totalmente. O nosso selo de Seja Membro aqui está em cima, mas as opções são: concordo totalmente, 9%, concordo na maior parte, 0%, estou indeciso, 0%, discordo na maior parte, 0%, e discordo totalmente do PL da anistia, 91%. Então, são pesquisas, Datafolha, Quest, além dessas enquetes no site da própria Câmara, né? Não é uma pauta que mobiliza a população como um todo, a não ser aquela base radicalizada dos bolsonaristas, né? Pois é. Eu diria, concordo, bato palmas para o Antônio Melo. É um absurdo se falar em anistia. E só se fala qual é o pano de fundo. Por que eles dão tanta voz? Por que a Folha de São Paulo, Belo, hoje a Folha de São Paulo publica uma matéria cheia de inuendos, cheia de alfinetadinhas no Alexandre de Moraes. Por que eles estão... Aí você fica pensando, por que eles estão dando espaço para Temer, para Bolsonaro? Eles estão mirando no Lula, gente. O pano de fundo, tudo que possa enfraquecer o governo Lula, eles abraçam. Seja bolsonarismo, seja golpe, seja PM do Tarcísio, seja nada. Pode ser tudo porque é o antipetismo, o antigo antipetismo, com novas caras, né? Tá aí o vampiro agora, o vampiro quer trazer lá, sei lá, se é o Tarcísio, o Ratinho, como diz o Plínio, novas caras para a mesma turma,
Outro dia eu estava comentando com um amigo aqui, ele falou, poxa, mas a Folha, isso. Eu falei assim, a Folha, agora, hoje em dia, a Folha é o Malafolha. Tem o Malafaia e tem a Malafolha. A Malafolha fica buscando relevância. Você repara, o Malafaia fala, Alexandre de Moraes, você é um ditador, Alexandre, você é isso. E o Alexandre de Moraes nem liga para ele. Ele fala, querendo ser preso, querendo que aconteça alguma coisa. E a pessoa nem liga para ele. A mesma coisa a Folha. A Folha fica, o Alexandre de Moraes, fora do rito, o Alexandre de Moraes, não sei o quê. Deixa a Folha. É mala Folha. É isso. Gente, bom feriado de Páscoa para vocês. E, como com certeza todos aqui comemoram Cristo, não Judas, mesmo os ateus, não é? Boa Páscoa. E até... Tchau, Melo. Obrigada. Bom feriado para ti. Bom feriado. Tchau, tchau. Até mais.